amigos lá de casa, né? Então, boa noite a todos. Puxando a orelha, eu vou falar sem microfone, tá? Não precisa ligar não, viu, Valdeci? Tá, tem pouca gente, a gente vai fazer sem. E eu deixei lá dentro, deixei dentro lá na minha blusa, o meu microfone, mas eu pego lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa e vamos, né, fazer aquele velho estudo que a gente sempre costuma fazer, Jesus no seu dia a dia. É um livrinho gostoso de ler, tem bastante informação, é um livro que também nos ativa, né? Nos faz repensar um pouquinho em cada um de nós, né? E hoje a lição que caiu foi essa aqui, ó. É fácil da gente resolver essa. Não se limite ao exterior. Não se limite ao exterior. Quando observar o seu próximo, não se limite a avaliá-lo apenas pelo que vê. Leve em consideração aquilo que está no íntimo do outro. As suas dores, os dramas que ele carrega, os medos inconfessáveis, as amarguras que já sofreu. Preciso falar mais alguma coisa? Nós somos craques nisso, não somos? De apontar o dedo e já olhando para a pessoa, a gente fala, nossa, aquela pessoa, ela não fez nada, mas só o jeito que ela colocou o cabelo dela, se ficou um pouco fora do ritmo, já é motivo da gente arranjar ali um pelinho, é ou não é? Um defeito, né? A gente não se coloca no lugar daquela pessoa. Às vezes a pessoa teve um dia complicado, terrível, e a gente, sem querer, chega na hora errada, pronto. Não é? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não julgar as pessoas somente por aquilo que a gente está vendo por fora. O senhor queria falar alguma coisa? Posso continuar? Nós temos bastante tempo, a gente continua depois. Aquele que parece frio nos sentimentos pode ter sofrido uma grande decepção. Eu estava falando, às vezes a gente se depara com alguém, está ali, né, a pessoa está fria, né, sem sentimentos, mas vai saber lá, antes do nosso olhar naquela pessoa, o que foi que ele teve de grande problema, uma grande decepção. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, o julgamento, né? E a gente acaba, às vezes, fazendo julgamentos que deturpam prejudicam uma pessoa. E até então, às vezes, se a gente não se contentar em ficar só para nós, aquele sentimento, a gente vai e fala para o vizinho, vai espalhando. Não é? É verdade. A gente acaba assim, né, colocando uma pessoa numa condição de um Drácula lá, de uma pessoa terrível, porque, às vezes, de uma palavra. É coisa para a gente pensar nisso. A gente derruba muitas vezes um ser só com o pensamento e com as palavras. Aquele que lhe parece indiferente, pode ter dificuldade no relacionamento. Quantas pessoas a gente se depara, é calada, não gosta de falar, é reclusa, ela não tem aquele discernimento, não fala. E você já cria ali, fala, pô, essa pessoa é de nariz empinado, ele não quer falar nada, só fica olhando. E a timidez não deixa Ele falar, se aproximar. E às vezes você não dá a oportunidade para que a pessoa se expresse. E é incrível, né? Quando a gente percebe uma fraqueza em qualquer que seja a pessoa, a gente tenta ultrapassar ele, superar ele. É fato isso. Olha, eu vi isso por acaso, hein? Isso é para mim, é para você, é para todos nós aqui.
Aquele que lhe parece agressivo e mal educado, aquele que lhe parece agressivo e mal educado, pode estar atravessando grandes lutas íntimas. Não preciso falar nada nisso, né? Já disse tudo. Pode estar precisando de um amigo para ajudá-lo a carregar a cruz. Não, deixa eu voltar aqui, pera um minutinho. Aquele que lhe parece agressivo e mal educado pode estar atravessando grandes lutas íntimas. Pode estar precisando de um amigo para ajudá-lo a carregar a cruz. Não é verdade? Ele está ali, você de repente aparece na frente dele. O fato de às vezes a gente tentar ajudar e procurar, né, entender, a gente é capaz que consiga dividir o peso da cruz que aquela pessoa está carregando. Muitas vezes nós somos colocados em determinadas condições, são sinais que a gente tem na vida de ajudar a outra pessoa, né? Eu não preciso estar aqui na casa espírita, não preciso, no meio, lá no ônibus, em qualquer lugar. Às vezes numa conversa que você tem com alguém e a pessoa está caída, está cabisbaixa, e você vai levar, você não vai entrar na mesma sintonia, porque aí acaba mesmo. Mas se você mudar a sintonia, você pode você pode transformar aquele momento de dor daquela pessoa e levar para ele algo que seja melhor. Não precisa estarmos aqui. Aqui nós estamos precisando uns dos outros. É fato. Aqui um precisa do outro. Mas e na rua? É diferente? Não. É igual. A única coisa que aqui que a gente, né, tem aqui um critério, tem aí um estudo, mas e o que a gente está aprendendo aqui? Toda segunda e toda quarta-feira, o que a gente aprende aqui? Isso tem que ficar só conosco? Não. A gente tem que dar o exemplo, não é verdade? Nós temos que mostrar e temos que dar o exemplo, porque se a gente não iniciar um processo de divulgação, toda a história, todo o acontecimento, ele se irradia através do quê? Das nossas falas, dos nossos verbos, né? Da nossa comunicação. Hoje, tudo bem, através da mídia, da internet, do WhatsApp, de tudo, mas precisa ter alguém escrevendo alguma coisa, tirando lá a inteligência artificial, que agora está nos tirando até o direito de falar hoje, né? Mas independente disso, um professor que estuda, que se prepara, ele faz isso para quê? Para ensinar para ensinar os alunos, para transferir para outra pessoa aquilo que ele aprendeu. Nós não estamos aprendendo aqui sermos um pouco melhores, aquela reforma íntima, isso tudo é reforma íntima, não é? Coisas que nos acomete, que nós vamos, aos poucos, nós vamos nos preparando para nos melhorarmos. Então faz parte de cada um de nós, quando necessário, levar, às vezes, uma palavra amiga. Gente, às vezes um abraço faz tanta diferença numa pessoa que esteja ali carente. Um sorriso, aquele abraço gostoso, que você dá um beijo no rosto. Um bom dia. Gente, isso transforma. Se a pessoa não está legal, ela muda. A sua irradiação, o seu pensamento, a sua luz envolve aquela pessoa. E a gente, né, precisa aprender a mudar aquela primeira olhar que a gente tem, né, do exterior da pessoa, conhecer melhor a pessoa. Aquele que lhe parece uma pessoa má, pode ser que simplesmente ainda não descobriu quanto é bom amar. Quanto é bom amar. Né? Se a pessoa lhe parece má,
Pode ser que simplesmente ainda não descobriu o quanto é bom amar. Aguce a sua visão antes de dar a sua opinião sobre esta ou aquela pessoa. Seja sensível o suficiente para ver o interior. Quando ele fala assim que a pessoa... Quantas pessoas trazem consigo alguns sentimentos de algumas decepções, sentimentos que a gente vem trazendo de longos períodos e até de vidas passadas, e não consegue amar ninguém. Mas você, talvez, como ele disse aqui, pode ser que ainda ele não descobriu como é bom, ele fala o amor, amar. Se a gente pudesse, no momento desse, quando estivesse se deparando, e demonstrar o que é amor, talvez mude totalmente o sentimento dessa pessoa. Tinha uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que faz isso, foi verídico. Nós tínhamos num bairro, não no bairro, tinha um condomínio, que a gente tinha numa região, e tínhamos uma pessoa ali que era sensacional. Ele ajudava a todos, era uma pessoa prestativa, era um tipo de um síndico, ele fazia mais do que o síndico, não era o síndico, E ele ficou dentro daquele condomínio por 10 anos, a gente, os filhos cresceram juntos, e foi uma coisa assim, muito bonita. De repente ele teve a necessidade de mudar-se. Ele foi para uma outra cidade, e foi para um outro condomínio maior e diferente daquele que ele tinha, mas o que ele levou, o que ele tinha com ele, era dele, não mudava. Bom, ele foi para esse condomínio. Na primeira reunião de condomínio que ele teve, ele comentou ali um determinado assunto. As pessoas deturparam totalmente o que ele quis dizer e começaram a criticá-lo, como colocando-o como a pior pessoa que havia dentro daquele condomínio. Depois de que teve a reunião, um foi falando para o outro o que ele tinha dito de uma forma, eu não sei se ele também não teve um momento difícil, se expressou errado, mas não era o sentimento dele. Então, a gente julga muitas vezes uma pessoa por uma palavra, por 2 palavras, a gente faz um julgamento. Para 20 pessoas que o conheciam, era uma pessoa maravilhosa, ninguém podia falar isso dele. Olha só como é que são as coisas. E num outro lugar, por uma expressão, por uma palavra, talvez que ele não se expressou direito, castigaram ele. Não sei se ele mudou, se depois teve que ir para outro lugar. Mas o que eu quero dizer aqui é isso, Essa questão, não se limite ao exterior, não se limite ao imediato. A gente acaba de conhecer uma pessoa, você não tem como julgar aquela pessoa numa primeira oportunidade. Não é verdade? A gente precisa melhorar, a gente precisa entender, compreender, aceitar. Quer ver um exemplo que eu também... São exemplos que a gente vai acontecendo. Problema com a internet, problema com essas companhias telefônicas. Tem a pessoa que vai estar lá naquelas lojas e fica ali o dia inteiro recebendo, ouvindo reclamação, não é? Tenta se colocar no lugar dessa pessoa que ficou o dia inteiro só ouvindo reclamação. Aí você chega ali no último horário, às 7, 8 horas da noite, com o seu problema. Essa pessoa já estava esgotada. E ela não teve o mesmo sorriso que ela teve a hora que ela chegou para trabalhar. E ela não estava ali nos momentos melhores dela, da vida dela. E ela não deu aquele atendimento para a pessoa. Pronto, aquela atendente já foi levar para a gerência, que é isso, que é aquilo. A gente derruba uma pessoa por um fato, às vezes, da pessoa não ter tratado como você achava que tinha que ser tratado. Vamos nos colocar no lugar
da pessoa, para ver como é que a gente se ajuda uns aos outros, não é? É isso aí, a mensagem é essa da noite. Por um acaso, viu? Não existe um acaso, né? Existe sempre uma verdade, né, nessas informações que a gente lê. Nas entrelinhas a gente encontra aquilo que acorda. A gente vai despertando muito bem, é isso mesmo. E nada, tudo que a gente aprende, eu acho que é importante a gente tentar dar exemplo, não deixar, né, tentarmos sermos como os professores. Eu aprendi e vou passar para frente. Você não aprende ofício, não aprende ali trabalhar numa empresa, não aprende, né, ser um profissional de grande, né? Ensina ao outro, não tenha medo. Então, eu aprendi na vida que o que eu sei fazer, ninguém vai saber fazer do jeito que eu faço. Mas eu posso passar o que eu aprendi da mesma forma. Agora, se eu trato de um jeito e quem aprendeu do outro, aí é critério de cada um. O meu jeitinho de trabalhar, de fazer é meu. É o jeito. Mas quem eu aprendi, alguém me ensinou. E quem me ensinou, eu coloquei ali o meu jeitinho para conseguir as coisas. Então, não tenhamos medo. Quando a gente tem medo de alguém, é porque você vê que aquele alguém, ele quer passar à frente, quer superar, quer fazer algo que você vai perder. Não tenha medo. Ensina. Passe para frente aquilo que você sabe, principalmente nas questões morais, de sentimentos. E isso se aplica em qualquer lugar. É na escola, é no trabalho, é dentro de casa, principalmente para os filhos. Quando a gente tem, né, filhos, netos, como que eu quero ensinar o meu filho e o meu neto? Com palavras só? Com exemplos. É com exemplos. Porque senão, tudo que eu falo, não faça isso, eu viro as costas, vou fazer a mesma coisa lá. Então vamos lá, gente. Eu peço por gentileza, né, mais uma vez, boa noite a todos. Aqueles que estão chegando agora, a gente acabou de falar alguma coisa aí sobre o livro médico o Jesus no seu dia a dia, e nós vamos ter hoje a palestra com o Dorival, que já está nos aguardando ansioso aqui, né, Dorival? E antes disso, eu pediria, por gentileza, que todos deles desligassem os celulares ou colocassem no modo avião. Nós temos um programa aqui na casa de doação de alimentos não perecíveis. A gente, todo mês, a gente faz uma cesta básica e entrega essas cestas para essas famílias. São 30 famílias todos os meses. Então, a gente pede também que puder nos ajudar com os alimentos não perecíveis para poder dividir com essas criaturas aí. A gente tem um bazar ali do lado esquerdo, quando a gente entra, que tem vários artigos, produtos que possam ser adquiridos, e também nós recebemos doações que nos ajudam bastante. Temos uma biblioteca no andar de cima, uma biblioteca espírita, né? Quem quiser emprestar algum tipo de livro que seja interessante, é só subir e depois se apresentar lá na secretaria para dizer qual o livro que foi retirado. A gente tem outro trabalho que também são doações de lã, que a gente chama quadradinhos do amor. Então, quem puder nos doar lã, tem aquela lã que está, o novelo que está pela metade, ou comprou uma lã que não tem a cor que gostou, traz para nós, a gente faz os quadradinhos do amor e monta os cobertores, as mantas, e a gente leva para os recém-nascidos, nos hospitais, né, onde ainda eles não, hospitais públicos, que ali recebem, né, as mães que parem os filhos lá de uma forma muito bruta, né? Às vezes não tem nenhum cobertor quando saem de lá, não tem nada. E a gente sempre, antes de falar sobre isso, todo ano nós temos um trabalho de final de ano de sacolinhas, né? Que a gente tem cadastrado algumas crianças. Essas crianças, né? Elas são de 0 a 12 anos
e a gente separa, né, uma sacolinha para que a gente possa encher aquela sacolinha com amor, né, com presente, tem ali descrito na sacolinha a idade, o número da roupa, tudo certinho, né, para fazer, chegar né, para quando for no Natal a gente possa entregar para essas crianças. Então já está à disposição na secretaria, e o prazo de devolução da sacolinha é até o dia 1º de dezembro. Tá? Então, a partir de hoje, quem puder nos ajudar, né, a adotar uma criança, a gente chama adoção de uma criança, né? Você vai presentear essa criança no final do ano. Mas ela não sabe quem somos nós. A gente sabe o nome e tal. Já. Papai Noel. Papai Noel, né? E eles não sabem quem deu, e não precisa saber. Não precisa saber. É um grupo que deu, assim como esses alimentos, a gente também não. A comunidade que recebe não sabe quem nós somos, e nem vão saber também, né? Mas, da mesma forma, essas sacolinhas, né? Que a gente adota uma criança. Então, quem puder adotar uma, já está à disposição lá na secretaria. E nós temos sempre comentado o Evangelho no Lar, né? Não deixem de exercitar o Evangelho no lar. É uma luz que nós acendemos para nos proteger das interferências externas e internas. Tá bom assim? Então vamos lá. O senhor Dorival está ansioso para iniciar a palestra, né, Dorival? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo mais esta oportunidade abençoada de aqui estarmos reunidos, onde os benfeitores da nossa casa já prepararam, desde os primórdios desta quarta-feira, o recebimento de cada um de nós. Cada um tem um momento especial neste momento, um momento único, individual, onde nós, através dos pensamentos, colocar para estes irmãos as nossas necessidades. A melhora íntima, a melhora física, o enriquecimento pessoal, o fortalecimento espiritual. E são estas correntes que nós aqui criamos através dos nossos pensamentos. Ela cria uma energia imensa através da espiritualidade que leva os nossos bons pensamentos, as nossas súplicas, para aqueles que talvez estejam lá em hospitais, precisando ali de uma cirurgia, está num momento difícil, aqueles que se encontram nas creches, nos asilos, nos presídios, os andarilhos, aqueles que não têm sequer aí um cantinho para poder se aquecer, mas através da nossa fé, do nosso amor, tenho certeza que nós podemos acalentá-los em espírito, fortalecendo-os para que eles possam dar continuidade àquilo que vieram provar aqui na Terra. E vamos vibrar, inclusive, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, por aqueles que nos rodeiam e que às vezes estão distantes em pensamento, que possamos chegar até eles de forma amorosa, de amor, vibrarmos pelo companheirismo, pelo entendimento, aqueles que nós deixamos dentro de casa, que possamos entender cada um com as suas condições pessoais, envolver neste momento com muito carinho nosso planeta, os dirigentes de cada país, para que eles possam ter o discernimento da paz, do entendimento, da compreensão, onde não há mais a necessidade de tirarmos a vida de mais ninguém. E assim, nos ajoelhamos em espírito perante Jesus e a Ele declarar a própria prece que nos ensinou, colocando assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então, Dorival, vamos lá dar a sua palestra. Eu já vou acender aqui a... Você está aqui no verão, embora, hein? Está tudo no corpo. Já te coloco já com o seu visual. Você, por gentileza, você faz o encerramento para mim? Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. Aí no fundo está me ouvindo legal, né? Ah, então beleza. É tudo sua. Eu vou pegar o microfone para você. Não, nem precisa, ele está ouvindo lá atrás, está tranquilo. Hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez, né? Isso é muito bom, é muito gostoso. Essa reunião que a gente faz como uma família é muito gostoso mesmo. E o tema, né, que a gente vem conversar um pouquinho também, ele nos traz bastante esperança, nos traz conforto. Então é legal, é uma reunião muito boa. Quer o microfone? Não precisa. Lá atrás está me escutando. Está escutando? Então tá bom. Olha só, hoje o tema que nós vamos conversar um pouquinho é sobre a virtude. Aí nós vamos encontrar então no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 17, item 8. Pode chegar em casa depois e dar mais uma lidinha, né? Assim, complementa isso que nós vamos conversar aqui, tá bom? Esse capítulo 17, ele vai falar sobre sede perfeitos. E o item 8 fala exatamente sobre a virtude. Então vamos começar? Aqui a gente vai ter um pouquinho, né, de conceito do que é a virtude, que a gente vai entender como virtude, né? Então a virtude é um sinal de progresso no caminho do bem. Isso quer dizer que nós, né, temos o que a gente vai chamar de virtude e o que a gente chama de defeitos, né? Então a gente vai ter essas más tendências e a gente vai ter o caminhar dessas más tendências na direção da virtude. Então a gente vai fazer esse caminho, né? Também vai haver virtude toda vez que há resistência voluntária aos arrastamentos das más tendências, né? Então isso aqui é o quê? É aquela possibilidade que a gente tem do livre-arbítrio, tá? Vou deixar o pé para cá. E do livre-arbítrio. Então a gente tem essas más tendências, está em nós, né? Mas a gente tem sempre a possibilidade de escolha. E nesse momento de escolha, escolher está avançando nesse caminho do bem. E também é vista como um progresso de tomada de consciência que orienta as ações para o aperfeiçoamento. Então essas escolhas que a gente vai fazer, que são escolhas mais felizes, né? Como é que a gente vai fazendo essa escolha? A gente faz essa escolha porque a gente vai melhorando a nossa consciência na direção do bem, tá? É um negócio bastante interessante de a gente falar assim, mas quem aqui já levou uma martelada no dedo, né? Sabe como é que dói, não sabe? Aí você deseja que o outro vai tomar essa martelada no dedo também? Você não vai querer que isso aconteça, né? Então é isso que acontece. A gente faz umas escolhas não muito legais, aí toma martelada, viu que doeu, né? A gente aprendeu. E a gente passa então a
ter essa caminhada na virtude, inclusive nesse desejo nosso de que isso não aconteça com o próximo, e nem que a gente, de alguma forma, leve o próximo a essa situação, não? Então, mas como conquistar as virtudes no mundo de provas e expiações, não? Essa é uma pergunta, olha, dele, que vale uma existência, né? E aí, temos resposta para isso? Onde a gente pode procurar essa resposta? No Livro dos Espíritos, na pergunta 909, né? Kardec se dirige aos espíritos e pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Uma pergunta interessante. Será que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue ir melhorando, consegue ir vencendo essas nossas más tendências? E aí os espíritos respondem que sim. E algumas vezes por insignificantes esforços. Insignificantes esforços é quase nenhum esforço, né? E a vontade que lhes falta. Isso quer dizer, se a gente tiver um pouquinho mais de vontade, a gente vai conseguir ir caminhando nessa direção, né? Então, o que nós precisamos estar sempre conosco? Coragem e vontade. Porque essa caminhada evolutiva é como se tivesse subido degraus de uma escada, né? Então, não é fácil. Descer, moleza, né? Mas subir, olha, exige um pouco mais de esforço. É por isso que a gente precisa ter coragem e ter vontade. Coragem de perceber essas nossas más tendências, né? E a vontade de melhorar, para não desistir no primeiro momento, né? Mas vamos falar mais um pouquinho dela, né? Então, a virtude, no seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Dentro do livro, né, dos Espíritos, ele passa a nos falar que a virtude, ela é um conjunto, né? Um conjunto do quê? De qualidades. Então nós temos, de um lado, as más tendências e do outro lado as qualidades. A hora que a gente junta todo esse pacote, ele vai se transformar na virtude, né? Mas como são termos, é importante para nós é entender os conceitos, né? As ideias. Então, se a gente quiser continuar falando como virtude, não tem problema nenhum, desde que a gente tenha essa noção do que nós estamos conversando, né? Até aqui é tranquilo, né? Dá para a gente entender, acompanhar esse raciocínio que nós temos no Livro dos Espíritos, sem problema. Agora a gente vai tentar, né, colocar isso mais na prática, ficar mais fácil para a gente ir fazendo. Né? Toda qualidade é acompanhada de uma falha moral. É exatamente o que nós acabamos de falar, né? Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos, então nós vamos ter os dois lados, né? Você vai ter a má tendência e você vai ter a qualidade. Então você vai ter esse defeito e essa qualidade. E nós vamos estar trabalhando nesse sentido, tá? É como se você tivesse aqui um quebra-cabeças, tá? Você vai ter a telinha do quebra-cabeças e nós vamos montar. E nós temos um monte dessas situações. E você vai ter a má tendência como sendo vermelho e a qualidade como sendo verde. Então nós vamos ter todas essas pecinhas do nosso quebra-cabeça pintadas, parte de vermelho e parte de verde. Depende do caminho que nós estamos fazendo, em que situação nós estamos, né? Vamos lá, que assim acho que vai ficar mais fácil. As más tendências a gente pode chamar do vermelho, né? E as qualidades ou as virtudes a gente vai chamar de verde. Então, cada pecinha dessa que nós vamos montar o nosso quebra-cabeça, ele vai ter, olha, pedaços verdes e pedaços vermelhos. O nosso objetivo é montar esse quebra-cabeça e deixar todas essas pecinhas verdes, né?
aí a gente pode mudar de planeta, já não precisa estar numa coleta de provas e expiações. Mas isso vai depender de nós, né? Só que cada uma delas vai ter uma variação na sua quantidade de vermelho e verde que tem em cada pecinha, tá? Como às vezes a gente pode ter alguma dificuldade, né, em ter em mente o que nós vamos chamar de uma tendência e o que nós vamos chamar de qualidade, eu peguei e fiz uma relação aqui, né, de acordo com a minha cabeça, de acordo com como eu classifico esses itens, né? Então eu coloquei, por exemplo, aí, o primeiro lugar, o egoísmo. Para mim, é aquela má tendência que vai dando origem a todos os demais escolhas infelizes que a gente vai fazendo, né? E como contraponto desse egoísmo, tem a generosidade. Se quiser botar fraternidade, pode pôr também, não tem problema, tá? Mas é aí que a gente começa. Aí depois você vai ter o orgulho. Você vai ter como contraponto a humildade. Aí em seguida você tem a inveja, que a inveja vai ser um problema sério para nós, né? E se a gente conseguir identificar a inveja em nós e começar a trabalhar isso, né, para ir em direção da gratidão, nós vamos estar reduzindo o nosso orgulho e o nosso egoísmo, vamos estar trabalhando outras qualidades, né, e melhorando em outras qualidades. Então aí eu coloquei nessa relação de uma forma que eu entendo, né, que é da mais, que dos mais nos judia até aquela que menos nos judia. Agora, não tem problema não. Não são só essas, tem mais, né? Pode pôr mais aí, não tem problema não. Tá? A gente tem muita pecinha para ir colorindo de verde, né? Mas aí, cada um tem o seu tempo. E cada um vai indo numa velocidade. Importante é que a gente tenha essa consciência e vá trabalhando para ficar tudo verdinho, tá bom? Facinho, tranquilo até aqui, né? Dá para a gente ver, ó. Se você quiser botar outros nomes aí ou aumentar um pouquinho essa relação, dá, sem problema nenhum. É que não cabia mais no slide, né? Então não adianta pôr mais no slide. Então vamos começar com o pensar. Aí Joana de Ângeles aqui nos dá essa informação. Segundo Joana de Ângeles, serás o que pensas e planejas, pois que da tua mente e do teu sentimento. Aí a gente vai lembrar, né, que mente e sentimento é do espírito. Se fosse o cérebro, aí sim, aí é do corpo físico, né? Mas tudo aquilo que vai para a nossa mente, que a gente faz o bom ânimo, que a gente gosta do que está fazendo, faz porque quer, aí vai para a nossa mente. E aí quando a gente falece, a gente não perde, a gente continua com isso. Aí na próxima encarnação a gente está partindo desse ponto para frente. Tudo que você fizer que não faz dentro desse conceito, a hora que você falecer, o seu cérebro vai ser destruído e olha, perdeu tudo, tem que começar tudo de novo. Então procedem os valores que são cultivados pela nossa mente, né? Isso aí vai interferir sobre o corpo físico. Eu acho que é mais ou menos tranquilo da gente entender, né? Quanto mais raiva você tiver, mais você vai sofrer com o seu corpo físico. Toda vez que você fala uma coisa, mas o seu sentimento é outro, você está provocando esse desequilíbrio e isso vai se manifestar de alguma forma nas células do nosso corpo físico. Então a gente acaba tendo mais problemas, tá? Nós vamos estar comprometendo a nossa saúde. Outra coisa importante também é essa aqui, olha. Tá? O que a gente pode olhar para nós mesmos, né? E aí a gente se pergunta, tá? Se aquilo que você está se dirigindo ao outro, né? Trata-se de uma palavra útil. Útil para o outro, né? Se você está se dirigindo ao outro e dando essa palavra, isso é uma verdade. Se é agradável para ele ouvir, não é agradável que ele vai ficar feliz, né? Mas é que você coloca de uma forma em que se estivessem fazendo isso com você, você não se sentiria ofendido. Então
Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para estar sempre indo nessa direção, pegar esses conceitos e ir aplicando, tá? Que aí vai ficar mais fácil da gente ir pintando aquelas nossas pecinhas de verde. Lembra sempre disso, hein? A boca fala do que o teu coração está cheio. Então, guarda no coração coisas boas. Porque toda vez que a gente colocar isso para fora, a gente vai colocar para fora coisas boas, né? E nós seremos sempre espíritos melhores. Aqui também é legal, né? O que acontece aí? A gente tem que buscar sempre esse equilíbrio aí, né? Mas esse equilíbrio para nós vai ficar sempre mais fácil de conseguir se você estiver usando a caridade nele, né? Então é o que faço com meus relacionamentos pessoais. Como é que você relaciona com aquelas pessoas que você encontra durante essa sua vida, né? Lembra? Coloca a caridade aí que você vai ter esses pezinhos equilibrados, né? Você exercita a fraternidade? Tenta, começa devagarzinho, sem pressa, sem desespero, sem grandes coisas, né? Vai fazendo coisas mais simples, mas comece. Aí você vai percebendo como é gostoso, e aí você vai repetindo, e repetindo mais vezes, né? Sem se preocupar com qualquer ganho que você possa ter com isso. Você faz porque isso te dá um sentimento de estar bem, você está bem. Com isso a gente vai começar ao desapego, a exercitar um pouquinho melhor o desapego, tá? Isso vai nos ajudar a ficar menos preso à matéria, a colocar a nossa felicidade em cima daquilo que se tem e não daquilo que se é. Então, isso vai mudando a nossa forma de ver a vida e vai melhorando a quantidade de momentos felizes que a gente vai passando, né? E perceber, né, que cada um de nós está num estágio diferente de evolução, tá? Cada um de nós traz de outras vidas experiências diferentes, então nós vamos ser diferentes. Então a gente tem que entender isso, perceber, né, o que cada um pode oferecer para o outro, ver se aquilo te ajuda, se te ajuda, ok, se não te ajuda, deixa passar, tá bom? E aí, para nós, o mundo é uma escola, porque a gente pode entender que o mundo pode ser uma escola, pode ser um hospital, ou pode ser uma prisão. O mundo é o que para você? Né? Começa a colocar nesse mundo que a gente está vivendo o conceito de escola. Para nós, vai ser muito mais leve essa caminhada, tá? Porque você vai ter 1000 chances de aprendizado. As dificuldades que vão acontecer nessa nossa jornada vão ser sempre oportunidades de aprendizado. Se a gente começar a entender isso, começar a ver o que essas dificuldades estão trazendo para nós, que mensagem elas trazem para nós, como é que a gente vai melhorar, a gente vai ver que essa vida fica muito mais tranquila. E manter o bom ânimo diante das dificuldades, né? Se a gente conseguir fazer isso, o tempo todo, não sei se vai ser fácil o tempo todo não, né? Mas começar a aplicar um pouquinho mais no nosso dia a dia esse conceito, tá? Aos pouquinhos, a gente vai perceber que a gente vai começar a vencer essas dificuldades que o mundo nos apresenta, né? E percebe que nada disso que acontece nessa nossa caminhada vem por acaso, tá? Tem sempre uma origem, tem sempre um porquê. E a gente entendendo esse porquê, nós podemos fazer o conserto das dificuldades que aconteceram, daquilo que a gente possa ter causado, e começar a subir essa escadinha, né? Sem tanta dificuldade, tá bom? Tranquilo, né? Olha,
Já estamos com mais facilidade para subir essa escadinha, hein? Mas se nós esquecemos, vamos lembrar de novo, hein? Não podemos esquecer disso. Virtude comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Aí quando você ouvir isso, né? Você vai lembrar daquele nosso quebra-cabeça. Aí fica mais fácil da gente ir trabalhando nessa evolução e perceber, né? Que não vai crescer tudo ao mesmo tempo. A gente vai melhorar aqui, daqui, de lá, mas vai melhorando pecinha por pecinha. É um processo. Processo significa o quê? Que isso vai levar algum tempo para acontecer e a gente vai estar trabalhando sempre para ir melhorando um pouquinho mais. Compromisso com a perseverança e a autodisciplina. É exatamente aquilo aí. A gente tem que ter coragem, tem que ter vontade, não pode ficar com a ideia de que vai desistir no meio do caminho, não. Tá difícil, tá chovendo para ir lá para a casa espírita, não tem problema. Eu vou, persista. Cata o guarda-chuva, vem, não tem erro. Você vai ver que o resultado disso vai ser legal. E você vai estar mostrando que você persevera. Não adianta que aconteçam as dificuldades para te atrapalhar. Você vai superá-las. E transformação pessoal, que é superar exatamente todos esses desafios. À medida em que você vai conseguindo superar essas dificuldades, né, que acontece com você, você percebe que consegue, a sua autoestima melhora, tá? E a partir daí vai ficando mais fácil para você, e a autoestima vai subindo e vai ficando mais fácil. Isso passa a ser um ciclo virtuoso na nossa vida. Bom, tá facinho até agora, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais, vamos falar de inveja? Vamos, né? É que acontece muitas vezes que nós nem percebemos que ela está aqui do nosso lado, né? Então, vamos dar um exemplo. Nada melhor do que o exemplo, né? Uma historinha para a gente poder ver isso com mais facilidade, né? Essa historinha aqui, ela não é real. Os nomes que estão aí também são fictícios, né? Se coincidir com alguma situação que acontece conosco, é coincidência, tá? Não tem nada que está direcionado a quem quer que seja, tá bom? Então vamos começar aqui com o Carlos? Vamos, né? Então vamos botar um cenário que aconteceu, né? Então o Carlos, ele trabalhava em uma empresa há uns 5 anos, mais ou menos, né? E sempre era um funcionário, uma pessoa esforçada, tá? Não atrasava, estava sempre aí se esforçando, até ficava um pouquinho depois da hora lá, né? Sem erro. E aí, entrou na firma também o Rafael, né? Mas o Rafael entrou na firma lá uns 3 anos depois que o Carlos, né? Apareceu uma oportunidade aí de se virar gerente, e adivinha quem virou gerente? O Rafael, né? E aí, o que aconteceu? O Carlos começou a sentir inveja, né? E como é que a gente vai perceber que o Carlos começou a sentir inveja? Bom, uma das situações, né? O Carlos, ele não foi lá dar parabéns para o Rafael, por o Rafael ter conseguido esse cargo, né? Se isso vocês já viram em algum lugar ou já aconteceu com alguém, é coincidência, tá? Então, aí, o Carlos, ele começa a fazer críticas, tá? Ao Rafael, né? Aí ele começa a minimizar as competências ou as qualidades do Rafael para os colegas de grupo, né? Está todo mundo trabalhando no mesmo setor lá, e no cafezinho ele vai lá e fala do Rafael, vai lá no almoço, fala do Rafael, encontra com outros 2 lá, fala do Rafael, sempre tentando denegrir as qualidades que o Rafael tem, né? E aí o que acontece com o Carlos? Ele começa a ficar cada vez mais frustrado, tá?
e ele não consegue enxergar méritos nem no Rafael e nem méritos nele. Você vê que interessante? Mas não é fácil da gente perceber que isso acontece, é? Então, a gente precisa estar atento, né? Para ver se percebe e ter a coragem para perceber. Isso pode dar que situação complicada, né? Por exemplo, aí, no setor que eles trabalham, pode diminuir a eficiência, a produtividade do grupo. Pode começar a gerar conflitos entre as pessoas do grupo, conflitos esses desnecessários, tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, né? Isso pode acontecer, por exemplo, no trabalho. Isso pode acontecer, por exemplo, na nossa família. Isso pode acontecer aqui, entre nós aqui no centro, né? Existem sempre várias possibilidades disso acontecer. Cabe a nós ficar atentos para perceber a situação e ir transformando isso, né? É como a gente fala, né? Você tem uma pessoa, tem várias pessoas, né? Que vão prestar um concurso público, né? E dentre esses 10 mil candidatos, você está lá também, né? Aí você pega e faz uma oração a Deus, pedindo para que Ele coloque você lá naquele emprego. Não faz isso? Faz. Né? É normal, não é complicado ver alguém fazendo isso, né? Isso o que é? É exatamente a gente fazendo para nós essa situação. Porque o que a gente vai fazer numa situação dessa? Orar a Deus e que ocupasse essa vaga aquele que fosse necessário para ela, tá? Mas não é que é isso que a gente faz, né? Então a gente precisa começar aí mudando um pouquinho esse conceito. Mas a gente falou do Carlos, né? E falou do Rafael, mas não fica só na parte masculina. Pensa que inveja é só em homem? Não é não. Então vamos dar um outro exemplo? Esse também é legal. Você tem a Juliana. Você tem uma Juliana, essa aqui não é aquela, tá? Essa aqui é só da história. E a Juliana vê no Instagram que a sua amiga Ana está viajando, né? E está viajando pela Europa, né? E como é que ela fica sabendo disso? Porque ela vai lá no Instagram da amiga dela, né? E vê as fotos que ela está colocando lá no Instagram. E as fotos são de lugares muito bonitos, né? E ela está sempre muito feliz, tá? E sempre com aquelas roupas bacanas, né? Muito bem arrumada. E aí o que acontece? A nossa querida Juliana começa a sentir um aperto no peito, né? E começa a pensar, por que ela consegue ir ou não? Né? Às vezes a gente não pensa assim, pô, para aquele cara lá, ó, a vida está muito fácil, né? Não é que nem eu tenho muita dificuldade. Não acontece isso com a gente às vezes? Então, olha aí o que está nos pegando, né? Aí ela começa a evitar curtir as fotos da amiga, né? E começa a fazer aquela conversa com as outras amigas, procurando também, né? Denegrir a situação, né? E aí, aos pouquinhos, ela fica desmotivada a fazer as coisas, a ter uma rotina, e ela começa também a não ter conquistas pessoais. Ela começa a ficar com a autoestima cada vez mais baixa, né? E isso vai trazer problemas no relacionamento dela com a amiga, dela com as amigas, e na própria forma como ela se enxerga. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E evitar ao máximo essas situações, perceber quando elas estão entrando no nosso caminho e mudar, tá bom? Tranquilo? Então nós podemos começar a fazer algumas mudanças na nossa forma diária, né? De viver. Começa estabelecendo algumas metas. O que é mais importante para você
Não é fazer tudo uma vez só. Vamos começar, eu quero começar a não falar mal dos outros. Então pega um elástico, né? A hora que você falar mal, você prende o elástico numa mão. Aí daí a pouco você falou de novo, troca de mão, que é para você perceber que você está falando mal, sabe? Senão a gente não percebe. Então a gente faz essas metas, começa a transformar isso de uma forma em que você enxergue com mais facilidade. E aí vai corrigindo devagarzinho, né? Então aí a gente já está criando uma rotina para começar a corrigir essas dificuldades. Vê aí, o que você quer começar primeiro? Qual daquelas nossas pecinhas do quebra-cabeça a gente vai escolher para começar? E vamos, né? Vamos tocar em frente, vamos botar isso na prática. E não pode esquecer, sempre cuidar da sua saúde física. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você falou assim, falar mal dos outros. Isso. O que é falar mal dos outros? É inventar uma história ou você comentar com alguém, não é nada pessoal, é só uma plataforma. Eu vou dar um exemplo ou sem nomes. você comentar com alguém, você viu como o marido da fulana é agressivo com ela? Isso é falar mal? Então vamos dar um exemplo que é fácil da gente entender. Quando a gente fala de um político, você fala, aquele político é ladrão, né? Você está falando bem dele? Não. Por quê? O sentimento que a gente está expressando, ele não é um sentimento que vai te levar no caminho do bem. Que tipo de frequência você está gerando quando você faz isso? Uma frequência de baixa amplitude. Mas não é ladrão mesmo. Mas o exemplo não foi legal, porque a maior parte dos políticos... Mas o problema não é ele, tá? Sou eu. Quando eu emito essas palavras, esse pensamento, na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou emitindo um campo vibratório, tá? Tudo é vibração. Então eu emiti um campo vibratório de uma frequência muito baixa. Quando eu pego, só um segundinho, quando eu jogo essa frequência para baixo, o que vai acontecer comigo? Primeiro, eu estou afetando as minhas células, tá? Segundo, eu estou criando um campo à minha volta, né, que vibra nessa frequência. E eu estou jogando na psicosfera da Terra essa frequência. Ela vai atrair frequências semelhantes e vai me trazer de volta a isso. Então, independente se eu falar que um político é ladrão, ou se eu falar, aquele cara lá é muito mal educado, ou ele é muito bruto, ou ele é muito não sei o quê. E eu estou falando com esse sentimento, tá? E eu estou atraindo isso tudo para mim. Mas só se você fala de coração. Se você está numa conversa que ela falou... Falou bem. Se você falar de coração, esse cara aí tudo bem. Mas num diálogo, numa empresa, não tem como. O mesmo eu te falar de um terceiro dizendo que ele é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Não é ruim. Nenhum de nós é ruim. Nenhum de nós é mau. Tá? Em essência, todos nós somos bons. Nós não fomos criados por Deus. Então, todos nós somos bons. O nosso caminho qual que é? É a angelitude. É que a gente ainda é meio ignorante e a gente faz umas escolhas que não são felizes. Tá? Então, determinada pessoa pode estar numa condição, né, naquele momento, daquela dificuldade, tá? Mas o que eu estou fazendo quando eu exponho isso? O meu desejo é de melhorar, o meu desejo é só uma crítica, é tentar jogar ela mais para baixo. Então, o que manda nessa situação é o meu sentimento, porque aquilo que eu falo não interfere no outro, vai interferir em mim. E eu tenho que buscar a melhora para mim. Tudo isso que eu fizer aqui, que nós estamos conversando, eu não faço para o outro, eu faço para mim. É eu que consigo melhorar. Tá? A crítica e a... Depende do sentimento. É igual ou uma crítica moral? São iguais. Qual o sentimento que eu tenho quando eu faço isso?
Quando eu tiver um sentimento em que o meu objetivo é tentar alertar o outro para que ele possa melhorar, Sim, essa é ótimo. uma crítica. Isso não vai trazer essa frequência vibratória para baixo. Certo. Aí eu faria uma segunda pergunta. Se ele, outra pessoa, estivesse falando isso para mim dessa forma, eu ia me sentir ofendido? Não. Se eu não me sentir ofendido, então possivelmente eu estou tratando de uma forma em que eu possa ajudar, eu possa melhorar, um alerta, tá? Então, aí tudo bem. E se você estivesse sentindo, né, a conversa sendo direcionada para você dessa forma e você não se sentisse bem, se sentisse ofendida? Possivelmente, se você se dirigir ao outro dessa forma, o outro também vai se sentir ofendido. Então, tudo depende com o sentimento que nós estamos aplicando nas coisas E que a a gente forma faz. de falar, né? Sim, porque a forma que você Porque falar é o sentimento que você uma vai... forma de falar ou é um alerta para você modificar sem ofensa, não é? Bom, essa aqui é legal. Eu enxergo. Então, o que você falar é o que está no teu coração, é bom, não vai agredir o outro, então tudo bem. Por quê? Porque nós vamos estar vibrando numa frequência melhor, tá? A gente não está caindo na nossa frequência vibratória, então a gente vai melhorar, a gente não vai estar agredindo o outro. Tudo que a gente não faz para o outro, a gente faz para a gente. E muitas vezes, quando eu direciono algo para alguém, é um reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Então a gente precisa estar sempre atento a essas situações. Qual é a porcentagem que a gente tem, o ser humano tem, em alcançar a virtude? Com certeza nós vamos alcançar. Isso não resta 100% eu dúvida. acredito que não. 100%. O problema só está no tempo em que cada um vai chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Nós fomos criados para sermos arcanjos. É que a gente ainda está no caminho de aprendizado. No momento que a gente tiver completado esse aprendizado, aquele nosso cabeça vai estar todinho verde. Imagina só, se a gente olhar para trás, há um ano atrás, como é que eu era? Como é que eu sou hoje? Né? Houve mudança. Então, quando a gente tem essa mudança, ela vai acontecer. Cada um vai ter uma evolução diferente em cada momento dessa vida. Agora, nós não somos imortais? Somos, né? A gente pode levar 1000 anos para aprender, 2000 anos para aprender. Sim. Mas vamos aprender. A gente já está aqui há muito tempo e já chegamos nesse estágio aqui. Então a gente vai continuar aprendendo. É só ir colocando. É que vai ficar tarde para caramba. Posso fazer uma pergunta? Pode. Falar de hoje, o ser humano para frente para o perdão. Veja, Ou não? quando a gente falar, não vamos falar do ser humano, a gente fala de nós. É de nós, não. Importante é cada um tem o seu momento, né? É que a gente precisa ir estudando um pouquinho, vendo o que a gente pode ir aplicando na nossa vida e começar a aplicar mais, por exemplo, a gratidão. Aplicar esses conceitos, porque o perdoar vai acontecer. Hoje, por exemplo, pode ser que nós tenhamos situações em que nos deixam amargurados, ainda nos deixam com raiva, né? Mas é porque nós ignoramos o quanto isso faz mal para a gente. À medida que a gente for aprendendo, tá? Como uma martelada no dedo, né? À medida que a gente vai aprendendo, nós vamos perceber que perdoar é espetacular para nós. Tira todo esse peso das nossas costas. E aí a gente perdoa. Simples. Mas é que vai demorar tempo. Cada um de nós vai ter um tempo diferente. O que a gente não pode fazer é desanimar. A gente tem que estar na caminhada e não parar nela. Vai insistindo. Mesmo que as dificuldades apareçam. Tá bom? Não sei se ajudou muito, mas... É
E esse aqui, ó, é um negócio que a gente pode pendurar na geladeira, viu? Escreve e pendura lá na geladeira e todo dia de manhã você dá uma lidinha que vai ajudar bastante. E está no livro Paulo e Estevão, né? Ama, se não conseguir amar, trabalha. Se o trabalho não estiver frutificando, espera. E se nem assim estiver dando certo, perdoa. Tá bom? É bonita a palavra, né? Mas isso não é só bonito, isso é muito gostoso de você aplicar na sua vida. A sua vida fica muito mais feliz, independente da altura da vida que a gente tiver. Olha, hoje nós esticamos demais a nossa conversa, tá vendo? Mas eu agradeço esse carinho de vocês, porque vieram aqui, né? E permite que a gente possa, né, conversar um pouquinho mais. Compreender, Tá bom? né? É. Muito obrigado. Né? Obrigada. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite. Agradecer a Jesus por estar presente aqui conosco. Ele mesmo nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí ele estaria. Agradecer aos benfeitores da casa, aos benfeitores dessa tarefa, aos nossos benfeitores e a todos aqueles que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje reunidos para mais esse estudo do Evangelho. Vamos pedir a Maria que nos cubra com seu manto de amor, que nos acompanhe aos nossos lares em segurança e permita que possamos estar aqui na próxima quarta-feira para mais uma noite de estudo. Rogamos, Maria Santíssima, possa interceder junto a Deus, nosso Pai, dando-nos forças nos momentos de nossas dificuldades, nos dando sabedoria nos momentos de nossas escolhas e colocando um pouquinho mais de caridade no coração de cada um de nós. Vamos em paz.